Vamos lá. Em uma entrevista muito bem desenvolvida por Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o ex-ministro José Dirceu falou de suas 5 prisões, do que representa Pablo Marçal e qual é o futuro do Partido dos Trabalhadores. Vamos entender com o nosso Pedro Zambarda? Olha só, esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com o Dom Pedro Zambarda. Salve, Pedro! Quer dizer, então, que o José Dirceu fez a sua análise e o bicho, ele não costuma segurar a palavra, não. Ele geralmente dá o nome às coisas do jeito que elas são mesmo. Você sabe, Lúcio, que eu voltei da China e, cara, o Zé Dirceu, ele tem um negócio meio... É uma análise chinesa que ele faz, né? Ele não prevê, assim, do tipo, o que vai acontecer nesse ano, o que vai acontecer em 2026. Ele faz análises de 10 anos, de 20 anos. Ele volta para os anos 50 para contar a história do PTB, antes da ditadura militar. Ele conta a história da ditadura militar. Eu gosto muito de ouvir o Zé Dirceu. Não tô falando aqui que o pessoal tem que gostar dele. É uma figura que esteve envolvido em controvérsias do próprio Partido dos Trabalhadores, mas ele deu uma entrevista muito boa em que ele fala algumas verdades sobre o Pablo Marçal, embora o Pablo Marçal esteja nesse momento sendo devorado pelo próprio Jair Bolsonaro, e ele falou um pouco a respeito do futuro do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver esse corte só, Lúcio? Salmazo. Esse corte de 2 minutinhos aqui, que dá uma resumida do que ele fala do Marçal, e aí depois a gente vai para a entrevista, que eu vou destacar alguns pontinhos aqui. Vamos lá. Tá. É o primeiro vídeo, né? Vamos nessa. É o primeiro vídeo e depois a gente vai para a matéria na Folha. Vamos lá. Então vamos lá, tá na tela. Opa. Não vejo o futuro no bolsonarismo como alternativa de governo no Brasil. Não. Bolsonarismo. Tanto pela existência do PR, da União Brasil, PSD, dos partidos, né, de liderança como o Caiado e outras, como agora pelo surgimento do Marçal. Eu acho que o Marçal vai correr por dentro, porque ele... A dinastia Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro vira um bobo da corte. Ou seja, ele corrói a dinastia Bolsonaro, mas o bolsonarismo se organiza em torno deles. Vamos ver, mas dividido. Porque o Bolsonaro tem uma liderança muito forte, tem um carisma muito forte também, dividido. Eu acho que é um problema para a extrema-direita, o Marçal, que é para nós. Mas a direita tem uma força enorme, porque para nós vai ter candidato, né? Mas não vai unida. Não vai unida para a eleição contra o Lula? Não vai. Não vai porque a agenda do Marçal e da direita não unifica eles. Tarcísio vai? Quem vai? Tarcísio, tudo indica que não, que vai esperar 30, né? Mas ele tem empenhadíssimo em destruir o Marçal, né? Porque ele sabe que o Marçal rompe na base, divide eles na base. Isso eu tô assistindo de camarote. É hard, cara, viu? Um cara com uma lucidez, né, política dessa, né, falar sobre essas coisas, dá até um arrepio. Eu, a princípio, não levava a sério o Marçal, não, bicho. Eu também não, cara. Eu não levava a sério, mas quem me alertou muito sobre isso foi o meu colega lá de DCM, o professor Viaro, que é um educador, inclusive preocupado com a escola pública. Um salve lá pro Viarão, que é um amigo meu, que vou estar com ele daqui a pouco. Ele escreveu um livro sobre isso, que é o Anti-Coach, mas ele estava me alertando, Salmazo, para essa questão do sucateamento completo do ensino público e o novo ensino médio, né? O novo ensino médio tem muito dessa doutrina coach. Mas vamos para a entrevista do Dirceu. Ele fala algumas coisas interessantes e aí eu queria desenvolver com vocês, né? O que ele diz, né? Ele fala a respeito dessa coisa. E aí muita gente já está interpretando que o Dirceu está falando que tá mole a eleição para o Lula lá em 2026. Bota na tela a matéria da Folha, que eu vou destacar alguns pontinhos. Vamos lá, tá lá. Ele fala, né? Eu tô assistindo de camarote a ascensão do Pablo Marçal do PRTB e a divisão que ele traz à direita brasileira. Ele acredita que o ex-coach será derrotado nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, mas que será, ainda assim, candidato à presidência em 2026. Ao contrário do Bolsonaro, o Marçal é uma criação genuína do momento que vivemos. E aí, Lúcio, eu queria pontuar muito bem essa questão. Quando ele fala criação genuína, a gente achava, e na verdade está consagrado na história, pelo menos até agora, que o maior político de internet é o Jair Bolsonaro. Mas o Marçal, ele tem ainda métodos ainda mais sujos dentro da rede e muito mais atualizados dentro da internet, que é essa questão dos cortes, da rede que ele financia, essa coisa de uma linguagem de autoajuda, essa linguagem também instagramável, ela está muito dentro do formato do Instagram.
ele rapidamente está transformando, e acho que é isso que o Dirceu quis trazer na análise dele, o Bolsonaro está ficando ultrapassado. O Bolsonaro ainda é a liderança nacional, isso é um processo ainda o que vai acontecer, a gente não sabe exatamente se o Marçal vai sair vitorioso disso, também é cedo para dizer isso, mas é uma fissura na extrema-direita e confunde muito, porque o Bolsonaro tem que lidar com o fato que ele está inelegível, com o fato que ele não tem certeza se uma anistia vai rolar em Brasília para ele voltar a concorrer, se o Tarcísio vai ser o sucessor dele, ou se ele vai ter que encarar um cara que não tem nada a ver com a história e vai roubar os votos dele. Cara, Heide, então, parece que é uma doença brigando com a outra. Dele. É uma doença brigando com a outra, sabe, Pedro? Que parece. É uma doença brigando com a outra. Aliás, muito boa, muito feliz a expressão que você trouxe. É uma doença mesmo. Eles são duas chagas, eu acho, da sociedade brasileira. E aí o Zé Dirceu fala algumas coisas muito interessantes sobre como o campo progressista está se colocando. Ele faz muitos elogios ao Fernando Haddad, e é muito curioso, porque o Zé Dirceu é identificado, né, como um cara mais de esquerda raiz. Ele foi muito estigmatizado também pelo Mensalão, pela Operação Lava Jato, mas as pessoas esquecem um pouco o papel que o Dirceu teve enquanto ministro da Casa Civil do Lula. Ele era o conciliador, na verdade, né? Ele é um cara que sempre conversou com os setores da direita. E também se engana quem acha que ele está falando do Marçal, que o Marçal destruiu o bolsonarismo. É uma boa notícia, porque ele fala muito a respeito do PP, ele fala muito a respeito do PL, ele fala muito a respeito do Valdemar da Costa Neto, do Ciro Nogueira, do governador de Goiás agora, que é o Ronaldo Caiado. Sobre os rumos, sobre a crise ideológica. Eles se oxigenaram com o bolsonarismo, eles são lideranças agora. Sim. E ele diz aqui na entrevista muito claramente, primeiro, assim, na esquerda, o que ele diz? E o nome do Haddad, o nome de outros ministros do governo são presidenciáveis, na opinião do Zé Dirceu. Eu tenho um pouco de discordância disso, ele menciona. O que ele disse? Qual foi o problema do golpe, né? Nós fomos segregados socialmente, ele está falando do Partido dos Trabalhadores. Lula foi condenado e preso, não podíamos sair às ruas com os símbolos do PT. E isso tem um custo, como teve um custo os 21 anos de ditadura militar. E depois dela surgiram novas lideranças e novas instituições democráticas. O PT sempre foi vanguarda, sempre se renovou. Aí a Mônica Bergamo pergunta, mas ele não está muito Lula-dependente? Ele diz, não, o Haddad é um exemplo de uma liderança. Rafael Fonteles, governador do Piauí, é outro. Ele cita até o Camilo Santana. Eu não concordo com o Dirceu sobre isso, mas é engraçado como ele tem essa visão, independente de você gostar ou não, pra frente. Há quadros no PT. Há quadros no PT. E uma coisa interessante que ele diz a respeito, por exemplo, do Caiado e da extrema-direita. Ele fala aqui uma coisa muito interessante. A direita também está consolidando em seus partidos. Com movimentos de mulheres, Michele Bolsonaro, movimentos de mulheres, de jovens, de institutos de pensamento, com pesquisa, formação política, com Brasil sedes. Paralelo. Exatamente. Olha para o PP, olha para a União Brasil, o PR, o PL. A direita hoje tem associações e disputa tudo. Conselhos tutelares, os conselhos de odontologia, de farmácia, de engenharia. Eles estão fazendo o que a esquerda sempre fez. E nós vamos voltar a fazer isso. Aí a perspectiva do que ele espera do que o PT faça, construindo um programa para os próximos 10 anos. É o que eu falei para vocês. Eu acho que a perspectiva do Dirceu é a perspectiva que a China, por exemplo, tem a respeito da política, por exemplo, Cuba. O pessoal pensa no longo prazo, não só nas pequenas alianças de próxima eleição. Isso tudo, Salmazo, e aí eu coloco, eu tenho inúmeras críticas ao ministro Haddad. Eu acho que eu tenho discordâncias sobre o arcabouço fiscal, eu tenho discordâncias de como a gente só seguia pelo liberalismo, mas eu queria mostrar um vídeo, porque o Haddad deu uma palestra importante na FEFELESH, onde eu me formei, inclusive, em filosofia, falando sobre as perspectivas da economia, e ele foi chamado, cara, de Paulo Guedes do PT. Bota fé. Vamos ver? Vamos botar isso aí pra gente ir junto, e depois eu queria ouvir teu comentário também, Salmazo. Vamos lá. Tá na tela. O Paulo Guedes do PT estava no cartaz ali, no caso.
Você deve estar vendo na tela. Tá aí, né? Então, Puxada de uma orelha coisa que eu hora. fico pensando assim, é claro que tem que ter uma crítica de esquerda ao governo Lula. O governo Lula precisa acertar, sobretudo, a questão das queimadas, do meio ambiente, da sustentabilidade. Tem que cuidar para que a vida dos brasileiros efetivamente melhore, não melhore só o número do PIB. Mas aí eu fico pensando nos próximos anos. E aí, a gente vai ficar atacando um cara que pode ser um quadro para a sucessão do Lula? Pois é hard, né, cara? Porque a esquerda, acho que grande parte da nossa lance é ganhar entre nós primeiro, né? Se o cara ganha entre nós, quem sabe o cara ganha. E no fim das contas, assim, eu penso muito na consolidação dos 60 milhões de votos. Acho que todo mundo que votou desses 60 milhões não volta pra trás. E isso é o recorde histórico, galera. Ninguém vai fazer isso de novo. Ou mais. Ninguém vai fazer mais isso, entendeu? Então, se a gente não der um passo pra trás, nós estamos falando de cima pra baixo. Isso dito, que é o que me faz dar uma respirada e não entrar, às vezes, numa pilha dúnia. Acabou de falar assim, imagine, Marçal, presidente, não aguento isso. Cara, fica tranquila. A gente ainda tem bola pra jogar e com cabeças como essas do Dirceu, a gente consegue ver um pouquinho mais longe. O que ele falou? Ele falou da institucionalização da direita, né? A direita disputando os espaços que tem para si dentro desses partidos, PP, PL e tudo mais, e dentro sei lá, de um certo cacife, de um certo capital político que se juntou desse eco do bueiro do século passado, né? Que foi a soma, né, daquelas vozes que, de alguma forma, colocam no mesmo balaio, né? O bilionário, o grande empresário, o liberalóide de orelha de livro, né? O maluco religioso e o lixo social mesmo, né? Que é o racista, que é toda aquela galera que coloca toda essa galera aí. Enfim, o que eu vejo desses partidos é que eles se institucionalizam, mas eles ainda não têm militância. É uma militância que não tem a ver com algo... com um cerne fundamental de cada um desses partidos, mas tem a ver basicamente, com o confronto à esquerda, né? Tipo assim, é o antipetismo em toda a sua, né, sua glória, é o antipetismo em todas as suas facetas, em toda a sua glória, sendo cobrado ali do jeito que pode. Então eles são grandes balcões de negócio e o que contam mesmo contam com dinheiro, contam com uma certa anuência e endosso, né, de gente que tem de grana mesmo, né, de grandes apoiadores financeiros que faz com que você tenha, por exemplo, um Brasil Paralelo ter mais propaganda do que o governo federal, né? Dentro de um... Mas uma coisa que o Dirceu fala também, e ele diz assim, a minha geração não é a geração que vai usar redes sociais. Uhum. Mas ele fala, cara, a esquerda precisa estar na rede social. Pra caramba, com certeza. A esquerda precisa falar. A esquerda precisa promover, por exemplo, o nosso Meteoro Brasil aqui, com esses vídeos excelentes e esses cortes aqui, pra gente educar essa molecada. Porque isso também, Salmazo, é claro que esses partidos de direita, eu concordo 100% com você, é balcão de negócio, é um negócio artificial, mas a gente também precisa resgatar, e aí é uma autocrítica que o partido tem que fazer, e aí também as suas derivações, o PSOL, todos eles, assim, a gente não pode perder esse contato com o povo, né, cara? Eu acho também, e nem com o jovem, né? Então, tipo assim, você pega e vê, você vê o que ele falando ali, o que separa a extrema-direita, o coroa, que naquele primeiro momento se colocou dentro daquele viés militarizado, hoje em dia, o jovem pensa de outra forma e racha justamente nessa base, no jovem. Então, o núcleo jovem pro núcleo jovem da extrema-direita, o Bolsonaro tá ultrapassado. Né? Sim. Para esse por isso que surge Marçal. Por isso que surge um cara desse, pela toda a comunicação e tudo mais. E eu acho assim, ó, pra gente, né, a gente continua no resto, na live aqui, pra gente não estourar muito tempo, mas a real é o seguinte, o que eu acho que falta pra gente, pra esquerda como um todo, é trazer pra esse público novo a importância da democracia e a importância do trabalhismo. Tá ligado? Isso. E acho que as duas coisas são... a gente tá em vias de mostrar isso. Agora, com os recentes ataques à democracia, que sim, dão contexto aos eventos que aconteceram anteriormente, como o impeachment da Dilma, a prisão do Lula e a tentativa de golpe do Bolsonaro aqui, mesmo depois de eleito, né? Mesmo tendo um mandato inteiro e toda a espionagem, BBB, blá, 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 toda aquela merda lá. Enfim, ou seja, a defesa desse valor da democracia e o incentivo a exercer a democracia e também o trabalhismo, mano. Porque as duas coisas foram, quem sabe, têm sido as duas grandes instituições que defendem a gente nos âmbitos social e também no âmbito trabalhista, né? Que são os partidos políticos e os sindicatos, né? São as duas instituições mais atacadas, né? Enquanto figura, não pontualmente, não só pontualmente, mas enquanto figura geral, genérica, como se fosse um problema social. Isso é muito ideologia do patrão e acho que a gente sofrendo isso agora, com essas
as reformas do Temer, né, galera? Essas reformas que foram daquele jeito. É o pai do golpe. Né? As reformas que foram daquele jeito, a gente tá em vias de poder, tristemente, né, conscientizar as pessoas a partir do próprio sofrimento, né? Que é toda essa galera tentando entrar no mercado de trabalho, sendo subempregado, enfim, entendendo que a vida não era assim e quem sabe com um sindicato podia ser melhor. De qualquer maneira, precisamos nos atualizar, Dom Pedro Zambarda. Quem sabe com isso, falando desse jeito, né? Trazendo informações diretas e acertando sempre, como o Dom Pedro Zambarda faz, né, malandro? A gente consiga chegar lá de uma forma orgânica, não com os robozinhos que os caras usam pra chegar lá, mas com corações abertos e de esquerda aqui brasileiros. Valeu? Estive aqui com o Dom Pedro Zambarda. Era isso, Pedro? Mais alguma consideração sobre esse assunto? Querido. Vamos pra cima? Não, é isso mesmo. Vamos formar novos quadros, vamos ter uma visão ampla e assistam essa entrevista do Dirceu, que tá muito boa. Vale a pena. Valeu. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta. O Dirceu pai é uma coisa, o Dirceu filho tá apoiando o assassino aqui na vereadoria de Curitiba.